Recording in progress. Muito bem. Então, depois de um sermão, vamos para a matéria. E é o seguinte, ó, a proposta agora inicial. Vocês pegarem a apostila, vocês vão perceber, galera de casa na plataforma também acho que vai estar tudo lá em PDF. A gente vai começar com direito constitucional. Depois a gente vai para as 3 normas: Estatuto dos Servidores, Regimento Interno e a Lei Orgânica. Todas essas matérias vocês terão comigo aqui aos sábados. Então a gente vai matando tudo isso aí, ganhando tempo antes que o edital seja publicado, e eu ainda estou pensando algumas coisas aí a mais. Não vou revelar ainda, mas para a gente proporcionar para vocês. Então agora, para começarmos, direito constitucional. Vamos lá. Óbvio que eu não tenho o edital ainda, então é óbvio que eu não sei quais são todos os artigos que poderão ser cobrados nessa prova, então vou trabalhar aqueles que a gente tem, a premonição. Não tem como a gente fugir do artigo 5º. Muito dificilmente também fugir dos direitos sociais, dos direitos de nacionalidade. Então é por conta disso que a gente tem que tratar sobre direitos e garantias fundamentais. Direitos e garantias fundamentais, dentro da Constituição Federal, eles se encontram em alguns artigos. São eles: artigo 5º, mais famoso talvez, chamado de direitos individuais e coletivos. Artigos 6º ao 11º também são direitos sociais. Os direitos sociais são direitos e garantias fundamentais. O que também é? O que também é direitos e garantias fundamentais? Artigo 12 são os direitos de nacionalidade. Também são direitos e garantias fundamentais, direitos políticos, artigo 14. E também são direitos e garantias fundamentais, 15 ao 17, que tratam especificamente sobre os partidos políticos. Então, esses são os direitos e garantias, aí estão os direitos e garantias fundamentais dentro da Constituição Federal. Existem alguns fora da Constituição, que a gente fala sobre isso já já. Só que, o que acontece? Antes de a gente tratar especificamente das espécies dos direitos e garantias fundamentais, artigo 5º, 6º ao 11º, antes da gente ler, estudar esses artigos, a gente tem que ver por detrás uma teoria. Pode não estar no teu edital, como quase nenhum edital prevê, escrito isso aqui: teoria geral, regra geral dos direitos e garantias fundamentais. Quase nenhum edital prevê isso explicitamente, expressamente. Mas se o seu edital está lá, artigo 5º, direitos individuais e coletivos, que é exemplo de direito e garantia fundamental, implicitamente ele está falando sobre direitos e garantias fundamentais. Ele pode, muito por bem, cobrar a teoria, a regra geral dos direitos e garantias fundamentais. Ah, no edital não estava escrito, expresso, bonitinho, teoria geral dos direitos e garantias. Não, mas está cobrando direitos e garantias fundamentais. Então você tem que saber por detrás a chamada teoria geral, regra geral dos direitos e garantias fundamentais. Que em tese, em resumo, é isso aqui que está na lousa, tirando isso aqui que eu esqueci de apagar. Então é rapidinho esse bate-bola. Não vou nem aprofundar demais, porque a prova, cobrando esse tema, não vai aprofundar. Se cair em prova essa teoria, é exatamente na forma que eu vou falar para vocês. Vamos lá. Então é o seguinte, já que a gente vai estudar direitos e garantias fundamentais, a gente tem que saber a diferença de direito para garantia.
Direitos fundamentais são uma coisa, garantias fundamentais, outras coisas. Direitos são normas de conteúdo declaratório. DD, é fácil para decorar, né? Direitos, normas de conteúdo declaratório. Já exemplifico, já vou ilustrar, vamos construindo uma base e eu vou elevando. Garantias, normas de conteúdo assecuratório. Vocês de casa, vocês do online, podem interagir, bater um papo, qualquer dúvida, manda aqui. Como assim, Breno? Direitos são normas de conteúdo declaratório, garantias são normas de conteúdo assecuratório. Turma, não adiantaria de nada uma Constituição Federal estipular somente direitos e nenhuma garantia. Por mais que tenham 1 milhão de direitos, mas nenhuma garantia, não basta. Porque pensa comigo, ó. Se você tiver algum direito declarado por alguma Constituição Federal, como por exemplo o direito de ir e vir, mas e se você for ferido do direito de ir e vir, cerceado, alguém impediu o exercício desse direito seu, o que você faz? Já não sei, a Constituição não falou. Ela só me deu esse direito. Ó, você tem direito a isso tudo aqui, ó. Mas e se alguém me impedir? Se eu for cerceado do exercício desse direito, o que eu faço? Campeão, aí é contigo. Tá vendo como não basta? Pode dar 1 milhão de coisas, mas e aí? Se eu não conseguir? A Constituição tem que prever isso. Se você for impedido de exercer um direito que eu declarei, direitos são declarados. A gente prevê também, sobre todos esses direitos que a gente te declarou, garantias que visam o quê? Assegurar o exercício de um direito que eu te dei, que eu declarei. Você não tem o direito de ir e vir? Tem. Ele é declarado. Está escrito na Constituição Federal. E se alguém impedir você? Você for cerceado do direito de ir e vir? Qual é o remédio constitucional? Qual é a garantia prevista na Constituição que assegura o direito de ir e vir? Habeas corpus. Olha como ela fecha o ciclo. Eu te dou isso aqui. E se alguém te impedir, você tem isso aqui, filho. Você usa isso para poder exercer. Pronto. Completa o ciclo, direitos e garantias fundamentais. Os direitos e garantias fundamentais dividem-se em 3 gerações ou dimensões. A prova pode falar de gerações, pode falar de dimensões. Mesma coisa. Nomes diferentes para a mesma coisa. Existem mais, tá? Existe a 4ª, existe a 5ª, mas isso tudo muito ainda no campo doutrinário dos livros de direito. Ou seja, para esse tipo de prova, não pode ser cobrado. Então, caso esse tema seja cobrado, somente essas 3 primeiras para vocês, com certeza. O que é isso, né? Gerações. O que é isso que a gente vai estudar? Que tema é esse? Gerações, dimensões dos direitos e garantias fundamentais. É a evolução do direito. À medida que a sociedade evolui, o direito deve evoluir para acompanhar a evolução da sociedade, porque à medida que a sociedade evolui, novas relações são criadas pela sociedade. Então, o direito deve acordar e proteger, tutelar todas essas novas relações. Evolução do direito. Primeira geração. Os primeiros, primeira geração, é um divisor de águas muito grande. Ela traça para a gente o fim de um Estado absolutista para o nascimento de um Estado liberalista. Como assim? Pensa lá atrás, né? São os primeiros direitos. Lembra que no colégio a gente estudava, ali nas aulas de história, que lá atrás havia até uma confusão entre Estado e Igreja, uma coisa una, né? Era a mesma coisa, o Estado, a Igreja impondo tudo, ditando as normas.
Você não podia falar o que você quisesse, pensar da forma que quisesse, vender o que você quisesse. Você não tinha direito à propriedade, liberdade religiosa. Era o Estado, é assim, desse jeitinho. Então sufocou muito a população. Então os direitos de primeira dimensão, primeira geração, surgiram com a necessidade de afastar a atuação do Estado. São direitos onde o papel principal do poder público, quando eu falo Estado, Estado com E maiúsculo, teoria geral do Estado é país, não Estado Bahia, Minas Gerais. Nos direitos de primeira geração, o papel principal do Estado, do poder público, é não agir, não interferir, é de se abster, afastar a atuação do Estado para a sociedade, fazer um pouquinho do que ela quer, da forma que ela quer, do jeito que ela quer. Como assim, Breno? São direitos civis e políticos. Na primeira geração se encontram os direitos, palavras-chave, civis e políticos. Dê exemplos. Direito à propriedade. Há pouco tempo atrás, pouco tempo relativamente falando, que eu estou falando de século, nem sempre a sociedade teve direito de propriedade. Lembra? Capitanias, senhores feudais, você não conseguia comprar, ser dono. Você tem hoje direito de propriedade. E qual é o papel principal do poder público em relação à tua propriedade? Não te encher o saco, não é? É meu, comprei, paguei. Então, por isso essa ideia, como assim? Aqui na primeira, o papel principal do Estado é não agir, não interferir. É isso. Eu comprei, eu paguei, essa casa é minha. Qual é o papel principal do Estado em relação à laicidade, à minha liberdade religiosa? Não me encher o saco. Eu tenho a religião que eu bem entender, e como se quiser aqui no Brasil também, não tenho nenhuma. Pode não se ter nenhuma. Sempre foi assim? Não. Foi um direito conquistado. São direitos civis e políticos, onde o papel principal do poder público é não agir, não interferir. Por isso são de abstenção, negativos. Olha como a segunda muda tudo. São direitos sociais, econômicos e culturais. Primeira, civis e políticos. Segunda, sociais, econômicos e culturais. Olha como a figura muda. Eu estou falando de saúde, educação, moradia, lazer. Então, olha, se lá na primeira o papel do Estado principal é não agir, mas agora na segunda eu estou falando, por exemplo, de educação, é o contrário. Contraponto. Aqui na segunda geração, o papel principal do poder público é tudo o contrário da primeira. É agir, fazer, proporcionar. Então, se na primeira é negativo, na segunda é positivo. O que as provas fazem? Já pega isso agora. Gente, estudar para concurso público, acho que vocês tiveram uma pequena dimensão. E cada vez mais vai expandindo. É uma ciência. Tudo tem técnicas, e vocês vão aprender tudo. Para fazer questões, o examinador de prova, que é o cara que faz questões para concurso, ele tem técnica. É muita gente, muitos inscritos para pouca vaga. O que ele tem que fazer? Ele é profissional em fazer questões, ele tem que afunilar. Ele usa técnicas. Todas as provas, de qualquer concurso. Pega uma prova para juiz. Você vai fazer minhas aulas de direito constitucional. Hoje, sábado que vem, eu acho que vão ser umas 3 aulas para direito constitucional. Acredita no que eu vou te falar. Com essas aulas, você, por curiosidade, baixa uma prova de juiz, rapidinho, só por curiosidade. Não vai fazer ela inteira, pelo amor de Deus, perder esse tempo, perde tempo. Mas dá uma lida nas questões de direito constitucional, você vai conseguir responder algumas questões de prova de juiz. Por quê? Todas as provas têm questões fáceis, intermediárias, difíceis e muito difíceis, para pegar todo nível de gente dessa prova. Ele vai afunilando todas as provas. Tem todos esses níveis. Tem técnicas de prova. E eu vou passar várias técnicas de pegadinha
que o examinador de prova utilizará para vocês. Primeira, a de pesca de memória. Muito para cá, para esse tema que a gente está vendo agora. Ao longo do curso inteiro, eu vou dar vários toques para vocês. E essa técnica talvez é a campeã. É talvez a mais utilizada no mundo dos concursos públicos. Pesca de memória. Como é que ela acontece? O cara dá o que existe. Ele só faz isso. Ele não inventou nenhuma palavra. Quase que um Ctrl-C, Ctrl-V. Só que ele pegou um negócio daqui, com outro negócio... Existe. Tudo que o cara falou na alternativa existe. Mas ele inverteu. Por quê? Te deu João e Maria, né? Tá jogando ali as migalhas. Para você, tá te conduzindo para onde ele quer. Para te empurrar para o abismo. Porque na hora que você estiver lendo a questão, você vai falar, puta, eu lembro do Breno falando isso aqui. Eu lembro de ler. Existe isso. Sabe aquela prova, aquela questão, que você está lá na questão, tem enunciado, aí vem A, B, C, D, E, aí você está na A, você fala, não, A não tem nada a ver. Certeza que está errada, já elimina ela. Ali na hora da prova, do concurso, você vai para B, fala, puta, essa B tá... Puta, eu lembro disso, mas não tenho certeza, não tenho convicção. Para quem já fez concurso público, tem certeza que vai se identificar com isso. Aí você põe uma bolinha do lado. Eu vou pôr uma bolinha do lado. Vou ler as outras, mas eu acho que é essa. Aí você vai para C, você fala, nada a ver. Você fala, a D, não, piorou, não tem nada disso. Aí você vai para E, você fala, puta, velho, gostei dela também, parece que tá certo. Aí você põe uma bolinha do lado, aí você fica entre a B e a E. Aí você passa pro gabarito sempre a errada. Por quê? Tem técnica nessa questão. Tem técnica nessa questão. Por que você ficou em dúvida à toa? Não. Só tem uma certa ali. Só que tem uma quase certa. Ele muito provavelmente utilizou essa técnica. Ele te deu o que existe, ó, e inverteu. Pescou na tua memória. Ele te jogou coisa que ele sabia que você ia lembrar. O que existe. Só trocou. Os direitos de segunda dimensão são direitos civis e políticos. Certo? Certo? Certo, Tuna? Não, mas existe. Tu leu, ouviu isso. Está próximo, né? Os direitos de segunda geração, civis e políticos, não, cara. Tudo isso existe, mas ó, você vai lembrar. Para que as atividades de uma associação sejam suspensas, é necessário o trânsito em julgado de uma decisão judicial. Não, vocês vão estudar comigo, mas existe. Isso é para dissolver, não para suspender. O cara fez isso. É campeã essa técnica. Vocês vão ter outras ao longo do curso comigo. Essa é a primeira, de pesca de memória. Uma foda, para vocês já prestarem atenção. Nessa técnica, o examinador de prova, ele elimina um caminhão de gente. Um caminhão, para ele é excelente. Está cumprindo com a função dele. Ele foi pago para isso. Essa técnica elimina um caminhão de gente. Por quê? Qual é essa técnica? Fazer questões com base no senso comum. Aí você já vê, né? Senso comum é algo já grande. Como assim, Breno? Muitas das vezes é o famoso telefone sem fio, né? O senso formado pela coletividade, na maioria das vezes, é errado. Começou de um jeito, vai falando para o outro, e todo mundo acha que é desse jeito. Você ouve falar, leu em algum lugar, teu amigo falou, e todo mundo acha que é isso, e formou um consenso. Mas não é o que está escrito na lei. Mas todo mundo acha. Então, para o cara, é lindo. Eu vou fazer uma questão que todo mundo acha que é isso aqui. Como assim? Você vai estudar comigo, isso eu estou introduzindo. Exemplo de uma técnica de pegadinha feita com base no senso comum. Acho que todo mundo já ouviu falar em aviso prévio. A Constituição diz, no artigo 7º, o aviso prévio, proporcional ao tempo de serviço, será de no máximo 30 dias. Já ouviram falar disso? Tá certo? Tá errado? Alguém de casa se arrisca? Depende da forma que for cumprido o aviso. Não. Isso pode ser relativizado ao consenso da parte. O que está escrito na Constituição Federal, no artigo 7º? O aviso prévio proporcional ao tempo de serviço será no
Mínimo 30 dias. Mínimo. Só que o que ficou? Aviso prévio é 30, não é? Formou o consenso. Todo mundo. Aviso prévio, 30. Aviso prévio, 30. Mínimo. Artigo 7º da Constituição Federal traz os incisos todos lá pra gente. Vocês vão ler comigo quando a gente chegar lá. Pronto. Um caminhão de gente vai... Sim, aviso prévio, no máximo 30 dias. É mínimo, cara. Olha que merda. Você erra uma questão dessa, depois tu chega em casa e vê, puta, velho, tu quer se matar. Técnica. Ao ferir o conhecimento, tá selecionando talvez o melhor servidor? Não, mas porra, foda-se, o cara tem que afunilar. Vou passar uma outra técnica mais pra frente, até mais desumana do que essa. Tudo técnica, gente. E eu vou... Concurso público é isso, dá para concurso. Não basta o professor explicar, por mais que ele explique tudo. Você entendeu? Tá. Mas como é que cai na prova? O que eu posso encontrar lá no dia da prova? Tem que fechar todo o ciclo. É diferente de cursinho pré-vestibular, é diferente de estudar inglês, de estudar para um curso para OAB. Concurso público é diferente. Não basta só explicar, eu tenho que te mostrar. E a prova? O que o cara pode fazer? Quais são as técnicas? Quais são as pegadinhas? Como podem ser as perguntas? Terceira geração, também chamada de dimensão, vários nomes para ela. Mas já pega isso. Coletividade. Os direitos de terceira dimensão, terceira geração, são conhecidos como direitos de fraternidade, coletividade, difusos, meta-individuais, transindividuais. Por que isso, né? Transindividuais, são uns nomes esquisitos, né? Transindividuais transcendem o indivíduo. Aqui, na terceira, não são direitos conferidos a uma pessoa só, mas sim a tutelar, a proteger uma coletividade de várias pessoas ao mesmo tempo. Por exemplo, artigo 225 da Constituição Federal. Todos têm direito a um meio ambiente sadio. Um direito que está protegendo várias pessoas ao mesmo tempo. Dois exemplos clássicos que as provas adoram da terceira geração. CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, Código de Defesa do Consumidor, protege muita gente ao mesmo tempo, são exemplos de normas, de direitos que protegem muita gente ao mesmo tempo. Primeira, segunda e terceira. É isso, para a prova não se preocupe mais do que isso. Aqui são as características, 7 características dos direitos e garantias fundamentais. Se você jogar no Google, você vai encontrar mais. Não faz isso. Eu já tive o trabalho de fazer certinho o que pode ser cobrado em prova. Primeira característica dos direitos fundamentais, historicidade. Simples, fácil. Esta característica, nada mais, nada menos é do que o que acabamos de estudar. Essas gerações, essas dimensões. Como assim? Esta característica, historicidade, fala pra gente, mais didaticamente possível, que os direitos nascem por conta de fatos históricos. Lembra, à medida que a sociedade evolui, o direito deve evoluir? Porque a sociedade evolui, novas coisas ela cria, a sociedade, não é? Pensa comigo. Era necessário legislar sobre crimes cometidos pela internet 30 anos atrás? Não existia internet. A internet não tem 30 anos, então por quê? Não é? A sociedade evoluiu, criou uma coisa, pode direito, tem uns negócios esquisitos acontecendo nesse campo aqui da internet, vamos proteger essas relações, vamos criar normas. Existia necessidade de tutelar relações trabalhistas antes de Revolução Industrial? Não, era quase escambo, troca, própria subsistência, não tinha indústria, produção, longa escala. Um fato histórico moldou a sociedade, fez nascer a necessidade do direito de proteger e tutelar essas relações. Então esta é a primeira característica dos direitos fundamentais. Decorrem, nascem de fatos históricos, da historicidade. Segunda característica, universalidade. Os direitos fundamentais pertencem a todas as pessoas, independentemente da distinção. Já há muito tempo assim, nem sempre foi, né?
Mas independentemente de ser homem, mulher, alto, baixo, branco, negro, universais. Fácil, tudo que muito autoexplicativo até inclusive, ó. Terceira característica, concorrência. Cuidado que ela pode dar uma ideia ao contrário. A concorrente um compete com o outro? Não. Ao contrário disso. Os direitos fundamentais podem ser usufruídos concorrentemente, simultaneamente. Eu não preciso parar de exercer um para começar a exercer o outro. Eu estou exercendo um direito fundamental agora. Artigo 5º, inciso 4º, é livre a manifestação do pensamento sendo vedado o anonimato. Eu estou manifestando meu pensamento enquanto eu estou falando aqui com vocês. E eu quero exercer minha liberdade religiosa. Só que, para eu exercer minha liberdade religiosa, eu tenho que parar de exercer a liberdade de manifestação do pensamento? Não. Concorrentemente, simultaneamente, eles podem ser usufruídos ao mesmo tempo. Fácil, né? Eu cansei de um direito meu aí. Cansei do ir e vir. Estou cansado mesmo fisicamente, não quero mais ir para lugar nenhum. Cansei, não sou mais jovem, estou velho, cansado. Vou renunciar meu direito de ir e vir. Isso não existe. Breno, como assim não existe? E se eu estou falando que eu não quero? Eu não quero. Abdiquei. O direito vai além. Olha como essa irrenunciabilidade é poderosa. Ela vai além para te proteger. Não é reconhecida essa tua renúncia. Você pode falar que você não quer. Você pode falar, renuncio. O direito não admite, não reconhece essa sua renúncia. Se você assinar um contrato, foi no cartório, autenticou, reconheceu o filho, nem assim, para te proteger. Às vezes você está numa situação chamada de hipossuficiência, situação degradante. O direito tem que te proteger, porque às vezes você se submete a qualquer coisa. Tá faltando comida em casa, meus filhos passando fome, pandemia, me fudi todo. Cara, o que vier, eu tô aceitando. Aí a mulher vai para uma entrevista de emprego, o cara fala, para trabalhar aqui, você não pode exercer essa tua religião não, tá? Tá, dane-se. Abra mão da minha religião. Vai passar por revista íntima de gente de qualquer sexo. Homem, mulher, foda-se. Precisa de dinheiro, porra. Então, às vezes, por situação degradante, você renuncia. O direito fala, não pode, isso não existe. Mas está no contrato, o contrato, a cláusula é nula de pleno direito. Se esta cláusula for tão importante para o contrato inteiro é nulo. Não vale, mesmo você falando, os direitos são irrenunciáveis. Atenção nessa aqui, relatividade. É por conta dessa bendita característica que não é muito fácil o campo do direito ser estudado. Quem já estudou direito sabe um pouco disso. Você está lá lendo um troço. Você tem direito a isso, isso e aquilo. Salvo nos casos previstos não sei onde. Você tem direito a isso e aquilo, exceto quando, velho. Nunca tem um troço certo, definido. É isso, mas tem exceção. É isso, mas tem exceção. Exceção para lá, às vezes é exceção da exceção. Velho. Por quê? Porque os direitos não são absolutos. Os direitos fundamentais não são absolutos. Eles são relativos. Porque existem exceções que vão relativizar o exercício do seu direito. Alguém pode chegar na tua casa e abrir correspondência no teu nome? Não. Mas a gente não veio direto o judiciário decretando a quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico? Tem exceções. Nem mesmo a vida é um direito absoluto. Existem exceções que relativizam o direito à vida. A vida, o bem jurídico mais bem tutelado do nosso ordenamento jurídico. Não é um direito absoluto. Como assim? Existe exceção? Sim. Existe pena de morte no Brasil? Existe. Existe. Relativizando o direito à vida. Existe. Na Constituição, vocês vão ler comigo, no artigo 5º e na legislação militar. Está lá, não haverá apenas 2 pontos. Primeira, de morte, só que ela dá uma vírgula.
Não pode ter pena de morte, vírgula, salvo, ou seja, exceto nos casos de guerra declarada. Chegamos a aplicar isso? Nunca. Mas está lá. Olha a merda de cair em prova. Está lá, existe. Constitucional, não é só legal, é constitucional. Sabem como é o cumprimento dessa pena? Fuzilamento. Existe previsão legal no Brasil de pena de morte por fuzilamento. Ficam 3 pessoas de frente à pessoa para fuzilar, todas com fuzil. 2 recebem uma bala de festim, aquela que não sai, não atinge, e uma recebe a bala de verdade. E ninguém sabe quem tem a bala de verdade. Quem vai atirar não sabe, para não ficar com isso na cabeça. Fui eu que matei, não fui eu? Para ficar com essa dúvida, né? E a família ainda paga a bala. Nunca usamos. Mas eu tenho que saber, estou relativizando o direito à vida. Existe aborto no Brasil? Existe. Estupro. Do bebê anencéfalo. Mulheres conquistaram essa possibilidade. No caso do bebê anencéfalo, não podia. A mulher não tinha o direito de abortar o anencéfalo. Conseguiram através de uma chamada ADPF, a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Não se apega nisso não, isso não cai em prova. Nem a vida é um direito absoluto. Relatividade. Esquisito isso aqui. Inalienabilidade. Inalienabilidade é inalienável, portanto eu não posso alienar. Já ouviu essa palavra? O fulano de tal alienou o veículo dele. Transação, vender, comercializar. Alguém aí quer comprar meu direito à manifestação do pensamento? Quer? Como é que a gente faz isso? Como é que a gente negocia? Quanto vale? Não dá nem para mensurar, não tem como. Os direitos fundamentais são inalienáveis e imprescritíveis. Portanto, não prescrevem. Eu nasci com o direito de ir e vir. Quando eu tiver 80 anos, eu vou continuar. Se eu tiver 80 anos, se eu chegar até lá. Eles não prescrevem. Então, essas são as características dos direitos fundamentais. Você acha Diga. Você falou sobre as características do direito, existem também as características das garantias? Igual. Direitos e garantias. Tudo isso é para os direitos e garantias. Tudo isso é para os dois. Existe a possibilidade de um concurso ter essa profundidade um pouco mais? Não. Nesse caso, né? Nós não sabemos de qual ainda, mas existe. Não. Com convicção. Exatamente na medida que eu vou passar aqui para vocês. Enquanto é isso, o pessoal de casa não ouviu. Foi perguntado aqui, existe a possibilidade da prova aprofundar no que eu estou falando aqui, falar além? Esquece. Durmam tranquilos quanto a isso. Eu estou até elevando. Eu elevo. Porque eu sou assim na vida. Eu penso no melhor, mas eu me preparo para o pior. Então eu boto vocês lá em cima. Fica tranquilo quanto a isso. Agora, quem tem esses direitos? Quem pode exercer direitos e garantias fundamentais? Quem são titulares dos direitos e garantias fundamentais? Primeira, que talvez aí esteja na apostila, estrangeiros. Cuidado com isso. Essa é uma outra técnica de prova. Essa pega o concurseiro bom. Olha o cuidado que eu vou falar aqui para vocês. Eu sei que tem gente aí no curso que é da área do direito. O concurso exige superior em qualquer área. Presta atenção no que eu vou falar. A gente trabalha aqui, hoje, por exemplo, aqui, sábado, tem gente assistindo sua gravação, isso aqui algum outro dia. Do lado de cá, está funcionando uma turma do Ministério Público. Nível médio. Oficial de promotoria, 7.200 por mês. Lá do outro bloco do IBV, está funcionando uma turma agora, nesse momento, inclusive à tarde, eu vou estar lá dando aula para eles, para escrevente do Tribunal de Justiça. Nível médio, 7.500 mais ou menos de remuneração. Salário mais benefícios. São concursos aí que se tem em mente que sejam eminentemente jurídicos, né? Ministério Público, Tribunal de Justiça, em que pese serem de nível médio, mas é muita matéria de direito. Acreditem,
se quiser. A minoria é da área do direito que passa. Por mais que seja uma prova com matéria de direito pra cacete. A maioria, eu falo isso com dados do IBV, meus alunos, a maioria não é da área do direito. Sabe por que isso? Aí já são interpretações minhas com os dados que eu colho do IBV. Não é que, pelo amor de Deus, quem é do direito não vai passar, porra. Não estou falando isso. O que eu estou falando é que é para todo mundo passar. É para todo mundo. Mas a galera vai com essa limitação. Eu não sou do direito, o cara que é formado em direito está lá na minha frente. Esquece isso. Esquece isso. Falando com muita propriedade. A gente vem da faculdade de direito com muitos vícios da faculdade de direito. Muito. Na faculdade de direito, a gente se aprofunda demais, porque é necessário, nas teses, livros de doutrinas de direito dessa grossura, de R$500. Súmula vinculante, orientação jurisprudencial. Porra, é um troço gigantesco, velho. Aí tu vem pra cá pra estudar pra concurso público, fazer uma prova da IBAN, do Instituto Mais. O cara não quer súmula vinculante. Mas o Supremo Tribunal Federal tem um novo entendimento sobre essa redação. Dane-se, cara. A questão te perguntou segundo o STF? Não. Só que a gente do direito, a gente acaba perdendo muito tempo divagando. O cara às vezes está ali tendo a aula do professor e ele fala, não, mentira. Peguei o professor na mentira. Não é assim, porque já tem um entendimento novo. A gente sabe, filho. Mas a prova é assim, ela não quer saber o que o STF está falando. Não quer saber da súmula vinculante. O cara que nunca viu isso na vida, não veio da faculdade do direito, senta a bunda e fica assim, entendi, e anota. Não fica ali, não, mentira. Não, senhor, vai até no Google. E quantas vezes dando aula e o aluno aqui no celular? Vou pegar esse cara na mentira agora, quer ver? Pra que isso, filho? A gente sabe o que a gente está fazendo. Eu sei que existe isso, mas vem pra cá. Tua prova não quer isso. O cara que nunca viu, ele não perde tempo. O objetivo, ele pega, entende, assimila, concretiza e replica isso para a prova. Pega e replica. Não perde tempo. Mas é um trabalho que quem é do direito tem que fazer de menos. Esquece, despolui, joga isso fora. Para cá não. Ser mais objetivo, mais pragmático. Titulares dos direitos e garantias fundamentais. Aqui tem um exemplo disso aqui, que o cara do direito, o cara bom, que sabe muito, pelo excesso de conhecimento erra. O que eu respondo numa questão de concurso público? Presta atenção nisso. Aquilo que está escrito na Constituição Federal, por exemplo, ou aquilo que o Supremo Tribunal Federal julgou, sedimentou, unificou, uniformizou o entendimento? O que está escrito ou o que é realmente aplicado atualmente? Ou nenhum nem o outro? Cuidado. Eu sei que vai soar ridículo o que eu vou falar aqui agora. Você tem que responder o que te perguntou. Porque no direito é assim, tem respostas diferentes para a mesma pergunta. Aí o cara que tem excesso, sabe mais, está com tudo na ponta da língua no direito, erra pelo excesso. O enunciado é a bússola para você. Baliza a tua resposta no enunciado, porque, por exemplo, se você pegar alguma conduta tipificada no ECA, mesma conduta. No ECA, a pena é uma. No Código Penal, a pena é outra. A mesma coisa, o mesmo comportamento, a mesma atitude. Se você pegar a licença maternidade, na Constituição Federal é uma, no Estatuto é outra. Vocês vão ter Estatuto comigo. Qual é a licença maternidade? A pergunta é de quê? Está no enunciado. Licença maternidade, segundo o Estatuto dos Servidores Públicos de Bertioga. Você vai falar 120? Não, 120 é na Constituição Federal. No Estatuto é 180. Então, cuidado com o que te foi perguntado.
Se está escrito na Constituição Federal, qual... Na Constituição Federal, não, esquece, ó. Se vem a prova assim, ó. Segundo a Constituição Federal, qualquer pessoa no território nacional é titular dos direitos e garantias fundamentais. Certo ou errado isso? Errado. Porque segundo o que está escrito na Constituição Federal, não é isso que eu falei. Ah, Breno, mas o que está escrito não vale mais. É assim, olha que esquisito. Tem coisa que está escrita que não é mais assim. Segundo a Constituição Federal, toda pessoa, qualquer pessoa, não. Ela dá requisito. Segundo a Constituição Federal, qualquer brasileiro, nato ou naturalizado, e estrangeiros, alguém? Ela qualifica o estrangeiro. Não é qualquer estrangeiro. Alguém de casa sabe? Estrangeiros, oi? Residentes. Então não é qualquer estrangeiro, tem que ter residência no Brasil. Residir, não morar. Residência aqui. Isso vale? Não. O STF já mudou isso, ó. Segundo o Supremo Tribunal Federal, qualquer pessoa no território nacional é titular dos direitos fundamentais. Estrangeiro de passagem, vem aqui, assistiu um jogo de futebol e foi embora. Estrangeiro veio, assistiu o jogo de futebol. Brigou, apanhou, bateu, foi preso. Ele pode impetrar habeas corpus? Pode. Ah, mas ele não reside. Mudou, faz tempo. O que eu respondo na prova? O que te perguntou? Está lá no enunciado. Segundo a Carta Magna, segundo a Constituição Federal, o que o cara está te falando? Segundo o que está escrito, você vai responder o que o STF está falando? Faz sentido? Cabe recurso? Não, você pode fazer. No papel cabe tudo. A banca não vai deferir. Porque ele te perguntou uma coisa e você respondeu outra, cara. Só que o cara sabe, o cara do direito sabe. Não, é diferente. Aí o cara erra pelo excesso. Então, cuidado para responder o que foi perguntado. Olha que bobo. Parece bobo. Cuidado para responder o que foi perguntado. Mas não é bobo assim, tá? Então, titulares dos direitos e garantias fundamentais. Primeiro, o estrangeiro. Você já sabe responder. O que deve é. Com base no quê? Com base no quê? A pessoa jurídica agora? Na ordem? Titulares? Isso, pessoa jurídica, na página 4. Empresas. Rapidinho, bate-bola, porque se cair empresa é isso aqui para a prova só. São titulares dos direitos e garantias fundamentais? Sim. De todos? Não. Somente aqueles compatíveis com a natureza. O IBV tem direito de ir e vir? A gente até tenta, né? Como assim? Não tem como sair daqui no intervalo tomar um café lá na padaria. Não. O IBV não vai sair daqui, não tem direito de ir e vir. Mas o IBV tem direito da inviolabilidade do domicílio? Tem. Pode chegar a polícia aqui sem meu consentimento? Não. Algumas exceções que vocês vão estudar comigo. Então, pessoa jurídica é isso. Segunda, embriões. Terceira. Os embriões são, depende. O bendito depende do direito, né? Que embrião você está falando, meu filho? O endouterino? Sim. Dentro do ventre materno? Sim. Para o nosso ordenamento jurídico, a vida se dá a partir do momento da concepção. E já é titular. O in vitro não. Tanto que ele pode ser objeto de manipulação genética, retirada de células-tronco. Então, o embrião veio do jeito que veio, tu responde. O morto. Inciso o quarto aí, ó, tal de decujus. O J do latim, na verdade, se pronuncia com I, decujus. Decujus, tanto faz, né? Dá nada mesmo? O morto, tem? Até tem, viu? Em regra, morreu, né? Morto tem direito de ir e vir? Tem? Graças a Deus não, né? Pelo amor de Deus. Só The Walking Dead da vida, esses troços aí. Mas, então, em regra, em tese, é assim que funciona. Morreu, com o advento da morte, exaurem-se os direitos e garantias fundamentais, porém, cuidado com uma coisa sutil. Existem os chamados danos de ricochete.
Então o morto é meio que quase que a empresa. Lembra, empresa tem todos? Não, somente aqueles compatíveis com a sua natureza. O morto é a mesma coisa. É compatível com a natureza do morto andar, falar, liberdade de manifestação do pensamento? Não. Mas só porque a pessoa morreu eu posso esculachar? Vou fazer uma biografia metendo o pau na pessoa? Não. Pode vir a família, o dano de ricochete, tenta acertar, a pessoa não tá, mas volta. O chicote, né, volta e atinge os familiares, né, as pessoas ao redor. Pode entrar com ação. Ah, mas já morreu? Pode entrar com ação de reparação por danos morais. A imagem do morto. O morto já morreu, então cuidado. E por último, os animais. Os animais são titulares dos direitos fundamentais? Parece, né? Depende do que ele está perguntando. Ué, Por quê? qual que é a dúvida aqui que nasce, né? Dos bichinhos. Existe crime de maus tratos aos animais. Então, então eles são titulares. Não. Animais no Brasil não são titulares dos direitos e garantias fundamentais. Eles são, sim, tutelados, protegidos pelo nosso ordenamento jurídico. Mas olha a diferença. Nós somos sujeitos de direito. Eles são objetos de direito. Eles são protegidos, sim. Mas não são sujeitos de direito. Você não entra com uma ação de reparação por danos morais contra alguém que falou mal do teu cachorro. Teu cachorro feio, parece o cão chupando manga. Não vai entrar com ação de danos morais contra um cachorrinho. Eles não são. Os animais, na Índia são, por exemplo. Na Índia os animais são titulares de direitos fundamentais. No Brasil não. Próximo tema, gente. Eficácia dos direitos e garantias fundamentais. Fácil, tem até 2 vetores aqui, ó. É só traçar essa linha imaginária. Pensa na eficácia vertical, traça uma linha vertical e horizontal, que você mata a charada aqui, ó. Porque a prova cobrando isso, ela simplesmente usa a técnica de inversão. Ó, na eficácia, vamos na horizontal primeiro? Horizonte, você vê uma linha, né? Então está todo mundo em pé de igualdade. Então, eficácia, tema, eficácia dos direitos e garantias fundamentais, o que significa isso? É como que se dá a relação entre pessoas e entes, pessoas se relacionando com direitos fundamentais, entidades se relacionando entre direitos fundamentais. De forma horizontal, é uma relação entre iguais, entre, prova adora essa palavra, particulares. É, por exemplo, marido e mulher, uma relação entre marido e mulher. É a eficácia horizontal dos direitos e garantias fundamentais. Eficácia vertical, você já vê que há um patamar diferenciado. A hierarquia pressupõe subordinação. Por exemplo, Estado e sociedade. Então é só traçar uma linha que você já entende, porque a prova, cobrando desse tema, o que ela vai falar? Na eficácia horizontal dos direitos e garantias fundamentais, pressupõe relação de subordinação. Não, meu irmão. Horizonte, tudo igual? Limitação. Apaguei o vetor. Apaguei, já era. Limitação dos direitos fundamentais. Por mais que você já tenha estudado comigo que eles são concorrentes, possa usufruir mais ao mesmo tempo, às vezes são incompatíveis. Um direito vai acabar limitando o exercício de outro direito. É esse o tema. Limitação, ou ela é interna, ou ela é externa. Limitação interna dos direitos e garantias fundamentais é quando os direitos que eu quero exercer
estão na Constituição Federal, mas um limita o outro. Já eu dou exemplo. Mas pega a palavra para a gente não confundir. Limitação externa se dá quando eu quero exercer algo que a Constituição falou que eu posso, mas algo externo a ela, infraconstitucional, fala, pera lá um pouquinho que não é bem assim. Vamos entender isso melhor. Ó, pega as palavras interna e externa para você internalizar. Que a prova simplesmente, quando cobra esse tema, troca, só, inverte. Então, a limitação interna, eu serei limitado pela Constituição Federal. As coisas que eu quero exercer estão dentro da Constituição Federal e uma fala, não vai rolar. Porque uma elimina a outra. Vou dar um exemplo esdrúxulo para ficar claro. Liberdade religiosa. Vocês vão até estudar comigo. Somos um Estado laico, né? Pode exercer a religião que bem entender no Brasil. Você pode exercer uma religião que haja imposição de sacrifício humano? Porque tem direito à vida. Ridículo, né? Mas para ficar bem gritante. Um fala, não vai dar por causa disso. Limitação externa, quando eu quero exercer algo que a Constituição fala, a Constituição falou que eu posso. Tá, mas tem uma lei ordinária, tem alguma legislação infraconstitucional que fala, não é bem assim. Por exemplo, a Constituição fala que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Trabalho do que você quiser, para quem você quiser. Quer ser empregado? Tá, carteira assinada. Quer empregar pessoas? Monta o teu negócio, faz o que você quiser. É chamada liberdade assistida. Você é livre para fazer o que bem entender, mas o Estado está te assistindo. Fez merda? O Estado está lá. Mas você é livre. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as exigências legais. Que tem lei que qualifica alguns trabalhos. Ninguém pode chegar da noite para o dia e falar, Breno falou que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Eu gostei da primeira aula de Direito Constitucional, gostei desse negócio de direito. Hoje é sábado, né? Hoje não, amanhã é domingo, mas segunda-feira eu vou virar advogado. Não é assim que funciona, né? Existe o Estatuto dos Advogados, existe a OAB, existe uma lei que fala que, dentre tantas as coisas, se você quer ser advogado, você precisa ser bacharel em Direito e passar no exame da OAB. Então, a Constituição fala que você pode trabalhar do que você quiser. Só que essa profissão tem uma lei. Eu quero ser médico. Não é assim. Tem uma lei, tem um regulamento, tem algo infraconstitucional limitando o exercício de algo que a Constituição falou. Tema, limitação dos direitos e garantias fundamentais. Ou você é limitado internamente ou externamente. Isso para a prova. Princípio que cai muito, hein? Princípio da igualdade, que também é muito chamado de princípio da isonomia. Tanto faz, tanto fez. Ele nasce de onde? Do caput, da cabeça. Caput, né? Do latim cabeça, do artigo 5º. Todos são iguais perante a lei. Artigo 5º começa falando assim. Então, daí nasce esse princípio chamado igualdade ou isonomia, porque todos são iguais perante a lei, independentemente da distinção. Distinção essa de qualquer natureza, se é homem, mulher, então razão do sexo, idade, crença, cor, todos são iguais perante a lei. Breno, se todo mundo é igual, inclusive em razão do sexo, como é que fica a Lei Maria da Penha? Então eu acho que a Lei Maria da Penha é inconstitucional. Não é? Não é. A Lei Maria da Penha, inclusive, já foi eleita entre as 5 leis mais importantes do mundo. Igualdade se divide em 2 concepções diferentes. Você tem que entender que existe a igualdade ou isonomia formal ou material. E pega as próprias palavras que não dá erro. Pega as próprias palavras para memorizar o que eu estou falando aqui, ó. Igualdade
formal. Forma. Qual é a forma do texto? Todo mundo é igual, é ponto final. É o que está escrito. A igualdade formal é a forma da lei, do texto, Ctrl+C, Ctrl+V. O texto fala que todo mundo é igual, é ponto final. Eu posso tratar de forma diferenciada? Não. Então, cuidado, não é com base nesse conceito de igualdade formal que a Lei Maria da Penha foi considerada constitucional. Pelo contrário, que ela próprio texto, todo mundo é igual, é ponto final, não interessa a distinção. Mas, igualdade, ó, aqui. Material, pega a palavra, ali é a forma da lei, o que está escrito. Material, todo mundo é igual? É. Mas qual é a matéria? Do que você está falando? Qual é o assunto? Entende? Homem e mulher no aspecto físico, fisicamente, é igual? Não. Por mais que tentem negar isso. Mas por regra, biologicamente, por natureza, fisicamente o homem se sobrepõe à mulher. Em regra. Onde que está a igualdade aqui, nessa relação? Não existe. Só que o direito deve proteger, tutelar toda e qualquer relação, inclusive essa homem e mulher no aspecto físico. Então, na igualdade material, qual é ela? Ah, todo mundo é igual sim, mas dependendo da matéria que você está falando. Homem e mulher no aspecto físico. Ah, idoso. Porra, por que idoso tem... Todo mundo é igual? Por que idoso tem preferência? Tem fila? Tem celeridade processual? Os processos de idosos correm mais rápido? Todo mundo é igual. Não, pera aí, filho. Vamos ver o assunto, a matéria. Mulher, homem no aspecto físico, não é igual. Vê um direito o quê? Ó? O conceito meio maluco de igualdade material. Desigualar o desigual à medida que ele se desiguala. Essa relação homem e mulher no aspecto físico não tem igualdade. Então o direito tem que quê? Falou, porém, vamos tentar desigualar essa desigualdade. Lei Maria da Penha vem para tentar fazer isso aqui na balança, ó. Idoso, a mesma coisa. Cotas para concurso público é um exemplo de ações afirmativas. Ah, Breno, não concordo com cota. Cada um faça seu juízo de valor. Cada um que tenha sua opinião, sua forma de pensar. Uma questão de certo ou errado, mas para a prova, o que a gente tem que saber é que cotas para concurso é constitucional. É um exemplo de fazer isso. Desigualar alguma desigualdade. Isso é igualdade. Também chamado de isonomia. Cuidado com a formal e material. Aplicação. Parágrafos agora para a gente. 1, 2, 3. Existe o parágrafo 4º, mas ele é tão bobo que é só vocês lerem. A gente fala desses parágrafos e vocês estão livres para chegar em casa, pensar em tudo que eu falei, traçar um planejamento estratégico de estudo, falar para o cônjuge, caso tenham, mãe, para o filho, para o papagaio, para o cachorro, que agora vocês estão numa missão, esquecer um pouquinho de vocês, dar paz e sossego para vocês estudarem. Parágrafo 1º do artigo 5º da Constituição Federal fala sobre a aplicabilidade, cuidado para a galera do direito, hein? A aplicabilidade dos direitos e garantias fundamentais, não a aplicabilidade das normas constitucionais. Quem é do direito estuda, José Afonso da Silva, a doutrina dele, do filho dele. O filho dele falou até coisa contrária à ideia do pai. O próprio filho fazendo isso com o pai, que coisa feia. Aplicabilidade plena, limitada. Esquece isso. É a aplicabilidade dos direitos e garantias fundamentais. Ela é imediata. Existe aplicabilidade imediata. Eu vou até pôr em vermelho. Não é essa. Existe isso que eu vou pôr aqui. Existe, mas não é o que está escrito no parágrafo 1º. Existe aplicabilidade
imediata. Ela existe, sim. Existe direito fundamental de aplicabilidade imediata. Cuidado. Está escrito isso no parágrafo 1º? Não. O parágrafo 1º diz que a aplicabilidade dos direitos e garantias fundamentais é Então, é um I que falta na hora da prova. Às vezes o cara troca uma palavra, né, inteira por outra. Aqui ele tira uma letra só, porque você passou batido na prova, hein? No cansaço da prova, cara, você está ali fazendo uma prova com questões de português, que te dá um texto desse tamanho, para você fazer 3 questões. Depois te dá um outro texto, com base no texto você responde mais 3. Aí tu vai para matemática, raciocínio. Porra, um I passa batido lindo, velho. Então, cuidado. É imediata, instantânea, auto-aplicável, não depende de regulamentação. Não vou aprofundar nisso, porque a prova não vai. Cuidado com isso aqui também, ó. Penúltimo tema de hoje. Aplicabilidade, já falei. Rol. Breno, o que é rol? É um conjunto. É uma lista. Uma lista, um conjunto, um rol, ou é exemplificativo ou taxativo. Vamos entender isso melhor. O que é um rol taxativo? Pega isso. Ou é taxativo ou é exemplificativo. Um rol, uma lista, um conjunto taxativo, estou delimitando. Olha a palavra. Estou taxando. Só é o que eu disse. E ponto final. Ah, isso aqui que parece. Não. Por exemplo, a lei de crimes hediondos. Existe uma lei que fala quais são os crimes hediondos. O que está fora da lei de crimes hediondos pode ser considerado como crime hediondo? Não. Mesmo que seja terrível. Está fora da lei de crimes hediondos, tortura. Terrorismo. Terrorismo está dentro da lei, do rol, da lista de crimes hediondos? Não está. Mas, porra, é terrível. Terrorismo. É chamado de equiparado a hediondo. Os 3 T's, tráfico, tortura, terrorismo, são equiparados a hediondo, não são hediondos. Porque o rol da lei de crimes hediondos é um rol taxativo. Taxei. Eu delimitei. Só é isso e o que parece não é. O que é um rol exemplificativo? Lembra, rol ou é taxativo ou exemplificativo. Um rol exemplificativo, olha isso. Estou só trazendo exemplos. Isso aqui que eu estou falando é. Mas outras coisas podem também ser. O que é parecido, traz para cá, também vale. Então tá. O rol dos direitos e garantias fundamentais é taxativo ou exemplificativo? Quem se lembrar de umas primeiras coisas que eu disse hoje, vai ter essa resposta. Lembra que eu falei o seguinte, ó, como é que a gente tem que costurar tudo, né? Nada. Eu dei spoilers lá atrás. Também tem técnicas aqui nas aulas. Eu falei para vocês que dentro da Constituição Federal, os direitos e garantias fundamentais estão no artigo 5º, no 6º ao 11º, no 12, que é a nacionalidade, no 14. Lembra que eu falei isso? Dentro da Constituição Federal, esses são os direitos e garantias fundamentais. Como assim dentro? Tem fora? Tem. Se tem fora, aquilo ali é só exemplo. Então, o rol dos direitos e garantias fundamentais é taxativo? Não. Não é só o artigo 5º, 6º ao 11º, 12, 14, 15, 16. A Constituição traz eles como exemplos. Fora da Constituição Federal, podem ser criados direitos e garantias fundamentais. Quem falou? Parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição Federal. Os direitos e garantias fundamentais previstos pela Constituição Federal não excluem outros. Aí já matou. Pronto. Os conselhos de arquitetura e engenharia
Não, não. Eles não criam direitos fundamentais. Onde são criados, fora da Constituição Federal, os direitos e garantias fundamentais? Está aí. Está escrito aí no parágrafo 2º. Decorrentes de onde? Não excluem outros decorrentes. Do regime. Como assim do regime? Nosso regime político. Qual é o nosso regime político? Não, isso daí é o sistema político. Nosso sistema político é presidencial. Isso é confuso. Isso está no artigo 1º. Eu creio, torço, para que não caiam 1º ou 4º para vocês. O artigo 1º da Constituição Federal, ele parece simples. É um dos mais foda da Constituição Federal. É o artigo 1º. O primeiro artigo da Constituição Federal é muito difícil. Ele é pequeno. O que ele fala? A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados, municípios e Distrito Federal, constitui um Estado democrático de direito e tem como fundamentos Sociedade plus, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho, livre iniciativa e pluralismo político. Tá, peguei, decoro, levo para a prova. Filho, olha tanto de coisa que ele falou. A República Federativa do Brasil, o que é república? Por que é república? Por que o Brasil tem esse nome? República é o quê? Forma de governo. Nossa forma de governo é republicana, é res pública, é uma coisa pública, diferente de uma forma antagônica que é a monarquia. República Federativa do Brasil. Por que federativa? O que é federação? Forma de Estado. República é forma de governo. Federação é forma de Estado. Características da federação. Olha quanta coisa no artigo 1º. Nossa federação ela é tricotômica, ela é por desagregação, ela é centrífuga. Fudeu. Artigo 1º, dependendo da prova do concurso público, meu irmão, é 1 hora de aula. Essa aqui ainda? Por que você colocou militar? Tem uma exceção? Não, existe exceção, tem. Tá, desculpa aí. Sim, não, eu coloquei aqui de errado, em vermelho errado. Deixa eu até rabiscar aqui, como eu disse na aula, a aplicação é imediata. Tá, entendi. Mas cuidado com a imediata na prova. Eu não vi aqui. Tá, cuidado. E o rol? O rol é exemplificativo. Tu perdeu também a explicação. O rol é um conjunto, é uma lista. Uma lista, um rol, ou é taxativo ou é exemplificativo. Um rol taxativo, eu estou taxando, eu estou delimitando, só é o que eu falei, como a lei de crimes hediondos. Só é crime hediondo que está dentro da lei de crimes hediondos. Isso é taxativo. Um rol exemplificativo, não. É aquilo que eu trago, é só a título de exemplo. Tanto que um rol exemplificativo também é chamado de rol ilustrativo. Eu só estou ilustrando. O rol dos direitos e garantias fundamentais é exemplificativo. Porque os direitos e garantias fundamentais previstos dentro da Constituição Federal são só exemplos. Fora da Constituição Federal podem ser criados direitos e garantias fundamentais. Fora onde o artigo 5º, parágrafo 2º, concluindo aqui, fala pra gente. Os direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal não excluem outros decorrentes do quê? Primeira coisa, aí começa a falar onde eles podem ser criados do regime. Qual regime? Político. Qual é o nosso regime político? Democrático. Democracia. Democracia, essa palavra vem de 2 radicais gregos. Demo, povo. Cracia, poder. O poder que emana do próprio povo. Nosso regime político, democrático, cria direitos fundamentais. O que mais? Aí fala que cria através de princípios. Princípios criam direitos fundamentais. Então, nascem de princípios. Qual? Alguém tem algum exemplo? Existe um princípio que não está nem escrito na Constituição Federal, ele é implícito, se deduz pela leitura, e ele cria direito fundamental. Vocês acabaram de estudar. Não está escrito na Constituição Federal o princípio da igualdade. Ele é implícito, se deduz pela leitura, interpretação do artigo 5º, do caput dele. E uma coisa que é implícita, nem escrita expressamente está, olha a importância. Ele criou a possibilidade da Lei Maria da Penha, de cotas para concurso público. E aqui,
muito para fechar com chave de ouro. Esse tema despenca em concurso público. Para fechar com chave de ouro mesmo. Finalizando o segundo e indo para o parágrafo terceiro. Tratados internacionais também criam direitos fundamentais. Ou seja, fora da Constituição Federal. Então, o rol, o conjunto de direitos e garantias fundamentais, a lista que a Constituição traz, é exemplificativa. Esses são só exemplos. Fora da Constituição podem ser criados direitos fundamentais. Agora, falando especificamente dos tratados. De verdade, para fechar com chave de cuidado com isso aqui para a prova. Fazer aquela piramidezinha de novo. Ó. Isso aqui é só um esboço de uma pirâmide elaborada por um doutrinador alemão tempos atrás, chamado Hans Kelsen. E claro que se for jogar no Google, você vai achar outras muito mais complexas que não interessa para vocês. Não perde tempo com isso. É só que vocês precisam, ó. Só para vocês entenderem o que eu quero, o que é necessário. Seguinte, essa pirâmide, ela traz a ideia para a gente do quê? Da hierarquia das normas. O que vale mais do que o que tem mais peso, o que tem que respeitar o quê? No topo da pirâmide está a Constituição Federal, que é a norma mais importante do nosso ordenamento jurídico. Abaixo da Constituição, o que chamamos de infraconstitucional, vem imediatamente as chamadas leis ordinárias, que é onde estão Código Civil, Previdenciário, Penal. E abaixo, esquece isso, medida provisória, decreto, esquece. Constrói essa ideia, que existem normas mais importantes com mais peso, digamos assim. Não é que são mais importantes, mas tenha isso em mente, tem uma hierarquia. Tá. Só que é o seguinte, olha como as coisas vão dificultando. Se a gente cria alguma norma aqui no Brasil, eu sou vereador aqui do município de Santos, a gente está legislando. Se eu criei algum troço aqui dentro do Brasil, é muito mais fácil eu saber encaixar essa norma nessa pirâmide. Eu criei a lei dentro aqui do Brasil, onde que ela vai valer? É mais fácil. Mas e se eu crio uma norma fora do Brasil? E agora? O que ela vai valer? Qual o peso? Qual a relevância hierárquica vai ter? Como assim você cria uma norma, Breno, fora do Brasil? Os tratados. Cuidado com a diferença de ser signatário de um tratado internacional e ser parte de um tratado internacional. A Constituição fala cujo Brasil seja parte. Tratado onde o Brasil seja parte e não signatário. O que é ser signatário? Ter assinado. Isso é ser signatário. O Brasil foi numa convenção com alguns países, assinou um tratado internacional. Quer dizer que ele vai valer aqui no Brasil? Não. Quer dizer nada. Só assinou. Tem que ser parte para valer dentro do nosso ordenamento jurídico. E o que é isso? Ser parte é mais do que ser signatário. Ser parte vai lá, na convenção, com esses países, assina, volta aqui para o Brasil e fala, Congresso Nacional, assinei esse troço ali, na Convenção em Genebra, vê se vocês gostam. Aí vai, para os deputados federais e para os senadores aprovarem ou não. Cuidado com isso aqui para a prova, com esse rito que eu vou passar aqui para vocês. Lembra disso que eu vou fazer uma pergunta ao final. Todos os requisitos que eu passar aqui agora, todos, caindo esse tema na prova, todos precisam estar na prova. Todos os requisitos, tem coisa que vai parecer irrelevante. Todos os requisitos precisam estar na prova. Deixa eu apagar isso aqui em cima. Ó. Tratados internacionais, todos os requisitos.
Tratados internacionais sobre direitos humanos, aprovados nas duas casas do Congresso Nacional, Congresso constituído por duas casas, Câmara e Senado. Não basta ele ser aprovado uma vez em cada casa. 2 vezes, 2 turnos, como diz a Constituição Federal. Aprovado nas duas casas, 2 turnos, por no mínimo 3/5 dos respectivos membros. Olha isso. Esse tratado ele é tão importante. O Brasil foi lá e assinou. Foi na convenção, assinou. Voltou para o Congresso toma. O Congresso fez isso. Ele foi feito lá fora. E ele vale tanto que ele entra aqui, na Constituição. Como adoram dizer as provas, com patamar, com equivalência, com força de uma emenda constitucional. Breno, o que é emenda constitucional? Espera aí que eu nem sei. Rapidinho. Estamos acabando mesmo. É possível alterar alguma coisa que está escrita na Constituição Federal? Sim. Só que eu estou falando de Constituição Federal. O topo da nossa pirâmide. Pode, mas não pode ser fácil. Qualquer um alterar de qualquer forma. Como eu altero? Por meio de uma emenda constitucional, onde eu vou emendar, eu vou alterar um texto da Constituição Federal. Tem que ser difícil. Qual é o procedimento de uma emenda constitucional? Esse. Então, o Tratado Internacional sobre Direitos Humanos, que passa pelo processo de aprovação de uma emenda constitucional, ele emenda a Constituição Federal. Pode alterar o texto da Constituição Federal. Agora, cuidado. O mesmo tratado que for aprovado, ele não foi reprovado, ele foi aprovado, mas não atingiu este quórum especial de votação, bateu na trave, quase 3/5, mas não. Foi aprovado, mas não por 3/5, ele não tem força para alterar a Constituição Federal. Ele é chamado de alguém? Também, ele é infraconstitucional? É. Se a prova falar isso está certo? Claro. Mas existe uma coisa mais difícil. E é o mais difícil que tem a tendência de cair em prova. Ele é chamado de, vou pôr aqui em cima, ó, para o povo de casa, senão ali vai transpassar. Supralegal. Por quê? Ele é infraconstitucional? É. Só que ele vale mais do que as leis ordinárias. Olha a importância disso. Isso eu acho muito difícil de cair nessa prova, mas só para um entendimento aí para as pessoas. Mas é bom para vocês entenderem um tema que a gente vai estudar na próxima aula. Já ouviram falar em prisão civil? É a prisão por dívida. Na Constituição Federal estão escritas 2 formas de prisão civil, que é a prisão por dívida. Uma é a mais famosa de todas, pensão alimentícia. Antes de prosseguir, pelo amor de Deus, segura um pouquinho, gente. Eu sei que vou passar alguns minutinhos. Vanessa que deve estar doida ali comigo. Pensão alimentícia, né? Cabe prisão para pensão alimentícia? Cabe. Fácil. Algo que todo brasileiro sabe. Aí eu volto a falar uma coisa para vocês. Lembra que eu falei lá atrás, hoje no início da aula, que a gente estuda 14 anos língua portuguesa? Para não saber porra nenhuma de língua portuguesa? Com devido respeito? A gente guarda isso para a vida, principalmente para o concurso público. Eu vejo as pessoas errando questões de direito, de matemática, de raciocínio lógico, de informática, por conta de língua portuguesa. Você sabia o objeto pretendido na questão. Você não entendeu o que o cara queria. Sabe.
Você sabe que cabe prisão para pensão? Não sabe? Mas você não entendeu a pergunta. Você não conseguiu decodificar. Gente, quem domina linguagem decodifica qualquer coisa. Ah, é aula de interpretação de texto. Eu não vou. Não faz isso. Língua portuguesa é a matéria mais importante para a vida. Para a vida. Para a vida, gente. Desculpa, mas a gente é quase que um analfabeto funcional. A gente é. Primeiro, por que língua portuguesa é tão importante para concurso? Primeira coisa, a tua prova inteira vem escrita em língua portuguesa. A prova inteira é de português. Segundo, sempre português, quase sempre português é a matéria com mais questões. Terceiro, é critério de desempate. Porra, cara, isso é menospreza? Ah, interpretação de texto, ele é encheção de linguiça, né? Não vou. E o cara não entende. Raciocínio lógico é pura língua portuguesa. Para quem já estudou conectivos, o que é conectivo? É língua portuguesa. E ou negação é língua portuguesa. E a gente erra a questão por conta de língua portuguesa. Quantas vezes o professor de matemática cai uma questão de matemática e você não consegue resolver? O professor vai e resolve e você fala, porra, era isso. Eu sabia. Quantas vezes você não entendeu que era para usar aquela fórmula, não entendi que era isso. No direito, a mesma coisa, voltando para cá. Cabe prisão para devedor de pensão? Cabe. Tu acha mesmo que é assim que cai em prova? Acha mesmo que é assim que está escrito na Constituição Federal? Não. Então deixa eu fazer uma pergunta. Cabe prisão para o devedor voluntário excusável de prestação alimentícia? Você sabe essa resposta. Você sabe. Mas olha a língua portuguesa. Cabe prisão para o devedor voluntário excusável de prestação alimentícia? Breno, mas aí você dificultou o negócio. Não dificultei. São palavras utilizadas pela Constituição Federal. Não está escrito cabe prisão para o devedor de pensão alimentícia. Tu acha que está escrito assim na Constituição? Você acha que vai cair assim na prova? Eu posso ter brincado alguma coisa aqui. Alguma pegadinha nessa minha frase. Para isso que eu falei, cabe ou não cabe? Está certo ou não está certo? Está errado. Mas o que te ferrou aqui? Língua portuguesa? Hã? Cabe prisão para o devedor voluntário excusável de prestação alimentícia? Não. Para o inexcusável. Não para o excusável. O que significa essa palavra, gente? É que a gente não usa na língua portuguesa. O que é excusa? A gente usa língua inglesa. Por que você fala excuse me? Por que você fala excusa-me? Não é desculpa? Não é uma desculpa, é uma justificativa. O devedor excusável é o devedor justificável. O cara tá devendo pensão? Tá, por quê? Porra, ele sofreu um acidente de moto, tá fudido na UTI, morrendo. Ah, dane-se, prende. Tá devendo? Faz sentido? Não. O que a Constituição fala? Cabe, sim, prisão para o devedor voluntário inexcusável de prestação alimentícia. Injustificável. Deve? Deve. Por que ele não paga? Porque ele não quer. Não tem justificativa. Prende. E você sabe. Às vezes a gente erra a questão de direito sabendo o conteúdo jurídico pretendido, mas a língua portuguesa que te barrou. E eu não dificultei. Está escrito assim. Não menospreze em língua portuguesa. Ela faz você errar a prova inteira. A Constituição ainda fala de uma segunda forma de prisão civil. Alguém sabe? Está escrito até hoje lá. Depositário infiel. Depositário infiel pode ser preso? Vocês vão estudar ele comigo. Talvez na aula do sábado que vem. Não. Por vários motivos. Primeiro motivo. O Brasil faz parte de um tratado internacional chamado Pacto de San José da Costa Rica. Dentre todas as coisas estipuladas nesse tratado, ficou estipulado que todos os países que fazem parte disso não podem prender mais esse tal de depositário infiel. Não cabe mais prisão para esse cara. Por que não alterou a Constituição Federal?
Porque ele não atingiu 3/5. Ele vale mais que as leis que falam sobre prisão, mas ele não tem força para alterar o que está escrito na Constituição Federal. Então, esse tratado internacional, Pacto de São José da Costa Rica, ele é supralegal, infraconstitucional. Por isso que está escrito até hoje na Constituição Federal que cabe para o devedor e para o depositário infiel, mas não cabe para o depositário infiel. Não tem força para alterar. Para finalizar, perguntinha, sem colar. Diga. Se ela tem força para mudar a Constituição, então ela... Se ela tem força, Ela não tem força para mudar Não a tem força. Constituição, né? Então ela vai servir para só jurisprudência, só para... não. O tratado que você fala, esse Pacto de São José da Costa Rica, ele está abaixo da Constituição. Ele realmente, de fato, não teve força para emendar o texto da Constituição Federal. Só que ele é supralegal. Então não se trata só sobre jurisprudências. Ele atinge lei. Leis que falam sobre prisão, ele vale mais. Certo ou errado? Sem colar. Estou vendo? Vocês de casa não estão vendo, mas Deus está vendo. Não, é importante esse processo. É importante esse processo. Certo ou errado? Tratados internacionais aprovados nas duas casas do Congresso Nacional, em 2 turnos em cada uma das casas, por no mínimo 3/5 dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais? Respira antes de responder, sem se emocionar. Eu vou repetir, sem colar, é importante isso. A gente precisa errar. O que a gente erra, dificilmente a gente erra de novo. Tratados internacionais aprovados nas duas casas do Congresso Nacional, em 2 turnos em cada uma das duas casas, por no mínimo 3/5 dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais? Emenda, né? Vou até sair da frente, pode colar. São equivalentes às emendas constitucionais. Sim, equivalentes são. Ela vai ser uma emenda constitucional, né? Não vai ser uma emenda constitucional. Só emenda constitucional é emenda constitucional. Tem força, tem patamar, tem equivalência. Então não, porque Ela é emenda. Não. O erro não está aqui. Lembra que eu falo. Lembra. Ah lá, quem falou? Não vou dar spoiler para vocês aqui do presencial. Já acertaram em casa. Quem acertou? A Ariane. Parabéns. Pessoal do chat, todo mundo do online já sabe, vocês não. Lembra que eu falei? Todos os requisitos precisam estar na prova. Tem coisa que parece irrelevante, mas cuidado. Vocês vão fazer colando ou não colando agora? Faz colando. Não? Sem colar? Então, sem colar, olha para lá. Tratados internacionais aprovados nas duas casas do Congresso Nacional, em 2 turnos em cada uma das duas casas, por no mínimo 3/5 dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais? Dois turnos em cada uma. Tem que ser 2 turnos em cada uma mesmo. Então tá certo. Cola. Está certo 2/5. 3/5. 3/5 e 2/5. Dois turnos, coisa que eu tinha dito. São equivalentes. São equivalentes às emendas constitucionais. Lá mesmo a emenda constitucional. Quase, né? Então, cola agora. Olha o que eu fiz. Tratados internacionais aprovados nas duas casas do Congresso, cola, nas duas casas do Congresso, em 2 turnos, 3/5. Eu não esqueci de nada não, gente. Tratados internacionais aprovados nas... Direitos humanos. Sobre direitos humanos, cara. Olha que merda. Olha que merda. Beleza. A prova gosta mais disso aqui, de brincar com isso. Atenção. Número, data, prazo. A tua prova, no edital das matérias possíveis, ela virá recheada de número, data, prazo.
Tá estudado, não espera nenhum professor pedir. Para qualquer concurso, você está estudado, tem número, data, prazo, caneta, marca texto. Despenca, número despenca, porque a gente se embanana todo. É número para lá, é número para cá, é rito diferente para cá. Então é uma pegadinha. Se tiver só tratado. Errado. Qualquer coisa, então tá errado, né? Obrigado. Seguinte, só recapitulando aqui, porque teve um pique, né, um corte de energia em toda a região, então derrubou o link. Ó, só para finalizar então vocês, realmente para fechar com chave de ouro, a gente estava acabando definitivamente. Todos os requisitos cumulativos, Tratado Internacional sobre Direitos Humanos, que for aprovado segundo esse rito, ele é equivalente a uma emenda constitucional. Se ele for aprovado, porém não atingir o quórum especial de votação, ele é supralegal. Beleza? É isso, turma. Então, ó, espero que essa primeira aula tenha sido, além de muito instrutiva, também muito motivadora, tá? Reflita um pouco sobre tudo aqui que eu tentei, de uma certa forma até rápida, né, passar para vocês, mas que, pô, nesses 10 anos, mais de 10 anos trabalhando com concurso, eu tenho a convicção que é imprescindível para a tua aprovação, tá? Não só para concurso público, para construção da tua melhor versão. Sempre a gente precisa sempre se armar com aquilo que de mais virtuoso a gente possui contra esse mundo aí que tá aí fora. Tá bom? É isso. Vou me despedindo aqui. Até o próximo encontro. Fique com Deus. Bons estudos. Recording stopped.